Boa noite. Brechas na legislação e revolta. Familiares dos policiais rodoviários atropelados por carreta e também o delegado que investiga o caso cobram medidas mais severas. Um dos policiais perdeu a perna. O motorista que causou a batida foi liberado. As vítimas continuam no hospital. Ministério do Trabalho constata irregularidades em obra onde operário morreu. Colegas que estavam na construção registraram a cena. Outros 2 trabalhadores ficaram feridos. O andaime não seria adequado. Homem é agredido durante assalto. Os criminosos bateram nele com o capacete. Golfinho morto em praia de Aracruz. A espécie normalmente é encontrada em Fernando de Noronha. Operação do Ibama apreende pássaros e armadilhas. Amigo do TN denuncia. Televisores instalados em terminal estão sem funcionar. Guarda-vidas da Serra também denunciam. No contra-cheque recebem como auxiliares de serviços gerais. Para eles, o efetivo é insuficiente. Reclamam também das condições de trabalho. A gente já volta um instante só. Ministério do Trabalho constata irregularidades em obra onde operários caíram hoje. Um deles morreu, outros 2 ficaram gravemente feridos. As imagens de celular mostram a agonia dos colegas ao verem os operários no chão. Silmar Pereira Gomes, de 34 anos, morreu a caminho do hospital. 2 foram socorridos pelo SAMU com várias fraturas pelo corpo. Um conseguiu escapar. Os 4 operários trabalhavam na construção deste prédio em Itapuã, Vila Velha. Estavam no Paracisco, entre o primeiro andar e a garagem, quando a estrutura quebrou e eles caíram de uma altura de 12 metros. Foi no início da manhã de hoje. A gente nunca é previsto, mas tem como a gente prevenir o acidente, né? Porque acidente acontece. É muito difícil eu perder um cunhado assim, muito gente boa. O dono da empresa de construção esteve no local e ficou desesperado com a notícia. A coisa que eu mais peço para eles é que eles não fiquem sem cinto. Ele estava sem cinto. No momento ele estava sem cinto, ele estava saindo dali porque acabou o serviço. Ele estava saindo do local onde tinha desmanchado. Desmanchou, saiu para o lugar errado. Você sabe que é uma fatalidade. Agora à tarde, conversamos com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, órgão responsável pela fiscalização. Após o acidente, a obra foi embargada. Os equipamentos estavam irregulares e mais um agravante, o operário não tinha nem carteira assinada. Tinha um andaime realmente que não atendia a norma vigente, estava sob uma plataforma com madeira que já aparentemente foi verificado que não tinha condições de fazer aquilo. Os trabalhadores estavam sem cintos, sem os cintos de segurança, ou seja, não tinha a mínima observância ali em relação às normas que existem para preservar a vida, a segurança e a integridade desses trabalhadores. E com agravante, pelo que constou inicialmente, me parece que esses trabalhadores nem tinham seu vínculo formalizado, ou seja, não tinham nem a carteira de trabalho assinada. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o número de mortes em obras aqui no Espírito Santo tem assustado. Em 2009, foram 17 óbitos. Em 2010, foram 7. E neste ano, já é o 5º caso de acidente fatal. Em agosto, por exemplo, um pedreiro morreu ao cair de um andaime improvisado. Ele fazia obras em uma casa. Em janeiro, outro acidente grave. O operário morreu também ao cair do último andar de um prédio em construção. Um caminhão que passava na rua arrebentou as cordas de segurança. O superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego diz ainda que fiscaliza essas obras, mas pede ajuda também da população para denunciar as irregularidades. Independente do porte da obra, independente se é uma grande empresa ou se é uma obra residencial, essa situação pode ser sinalizada para a gente aqui no Ministério do Trabalho, que nós vamos tomar as medidas cabíveis. O telefone para denúncia é 3232-3813. Os 2 operários feridos continuam internados. Lorivaldo Santos Dória está estável e Reginaldo Luiz teve uma fratura na coluna. O dono da empresa não quis comentar as denúncias do Ministério do Trabalho, mas disse que está prestando toda a assistência às famílias das vítimas. Uma carreta conduzida por um motorista bêbado, praticamente uma arma que quase matou 2 policiais. Um deles perdeu a perna. Agora, familiares e o delegado pedem mais rigor
e questionam a lei. Não querem que outros acidentes como esse aconteçam. Uma série de irregularidades. A carreta não tem lacres nas placas, está sem tacógrafo, com pneus carecas. O motorista ainda foi reprovado no teste do bafômetro. A carreta que destruiu a viatura da Polícia Rodoviária Federal levava uma carga de 20 toneladas de chapas de granito. O acidente aconteceu na reta do aeroporto. O caminhão imprensou a viatura com outra carreta que se acidentou na frente. A pancada foi tão forte que os 2 policiais que estavam na viatura saíram com ferimentos. Um deles teve a perna direita arrancada. Eles foram socorridos para um hospital particular da Grande Vitória. O deputado estadual Luciano Rezende é irmão de um dos policiais. As vítimas ainda estão internadas. Graças a Deus, tanto o meu irmão quanto o colega dele, Paris, estão se estabilizando, estão ainda no CTI, mas estão se estabilizando. Nós temos assim que, dessa vez, ficar muito aliviados porque não houve uma morte. Um motorista que dirigia alcoolizado, que passava por uma das pistas mais perigosas, a reta do aeroporto, onde a atenção ao volante deve ser redobrada. Um caminhoneiro que causou um acidente que poderia ter tirado a vida de pessoas, mas apesar disso tudo, ele foi liberado. Teve apenas a carteira de habilitação retida. O delegado de delitos de trânsito já está investigando o caso. Esse motorista deveria estar preso em flagrante pelos crimes que ele praticou e, principalmente, ele foi submetido ao teste e foi constatado que ele estava alcoolizado. Então, esse motorista vai ser indiciado por esses crimes. Já vamos representar a suspensão imediata da CNH desse motorista por entendermos que ele não pode estar no sistema viário, porque a garantia da integridade física, da saúde, da vida da pessoa humana e da segurança do sistema viário é um direito e um dever de todos. A legislação precisa tratar motoristas alcoolizados com mais rigor. Uma pessoa que se recusa a fazer o bafômetro, ela pode ser considerada usando álcool. Se ela não está usando álcool, então faça o bafômetro. Os 2 policiais ainda estão internados na UTI, mas o estado de saúde deles é estável. ...20 televisores de LCD, 42 polegadas, pendurados no terminal de Campo Grande. Mas eles não ficam ligados não, só recebem poeira. Um amigo do TN ficou tão revoltado que sugeriu a reportagem pra gente. Elas formam uma fila no terminal, assim como os passageiros. O tempo de espera pelo coletivo poderia ser menos desgastante se as TVs funcionassem. Tem momento aqui que fica lotado o terminal, a gente não sabe o que está acontecendo lá no centro de Vitória, por exemplo, a ponte, que poderia estar ligada e dando essa informação para a gente. A TV Transcol foi anunciada em outubro de 2008. O objetivo era transmitir um conteúdo exclusivo para os usuários. O único terminal contemplado até hoje é o de Campo Grande. A assessoria da Ceturb informou que os aparelhos estão desligados por causa de um problema judicial. O terminal de Campo Grande é um dos mais movimentados da Grande Vitória. No local, mais de 20 televisores acumulam poeira. Quem frequenta a unidade rodoviária tem sugestões para eles. Ligar, passar coisas que vai ter aproveito para a população que passa no terminal, né, durante o dia a dia. Coisas culturais, não informativos sobre ônibus que todos já sabem, né? Pois é, a Ceturb informou que os aparelhos não são patrimônio do Estado nem da Ceturb, pertencem a uma empresa privada. Mas a assessoria não informou, né, o motivo do processo judicial, mas afirmou que não há prazo para que as TVs voltem a funcionar. Lembrando que você também pode sugerir reportagens no Facebook, é só procurar Tribuna Notícias. O nosso e-mail é tv.tribuna@redetribuna.com.br e o telefone 3331 9050. Motociclista morre depois de bater na mureta da segunda ponte e o funcionário de uma oficina foi agredido por assaltantes durante um roubo. No rosto, as marcas de soco e pancadas feitas com este capacete. André chegava para trabalhar na oficina em Rosa da Penha, quando foi vítima de um assalto. Ele ficou meio nervoso, me deu uma capacitada aqui e um aqui no dente, ó. Os bandidos foram detidos. Eles estavam com este revólver 32. Um deles já foi preso por tráfico. Assumiu a agressão à vítima sem constrangimento.
A gente pediu a chave da moto, ele não quis dar, tentou me segurar, tentou reagir, a gente desceu o pau nele. Assassinato em Guarapari. Carlos César Letieri Loureiro, de 56 anos, foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Perocão. A vítima teria discutido com um homem antes do crime. Carlos trabalhava como marinheiro mercante, mas estava afastado do emprego. Motociclista morre depois de perder o controle da moto. Foi na descida da segunda ponte. Ele bateu na mureta de proteção. O corpo de Luiz Fraga ficou no meio do mato. O jovem levava uma mochila com material de estudo. Ibama apreende armadilha para pegar pássaros em floricultura de Vitória. Algumas aves também foram recolhidas. O dono foi multado em mais de R$30 mil. 10 pássaros, 46 vasos e 13 fardos de xaxins. 38 armadilhas para pegar pássaros, além de estrelas do mar. Todo esse material foi apreendido nesta floricultura no mercado da Vila Rubim. A apreensão foi realizada pelo Ibama e foi resultado de uma denúncia anônima que gerou um auto de infração no valor superior a R$34 mil. O coordenador de operações do Ibama informou que o comerciante cometeu diversos crimes ambientais. A lei de crimes ambientais, o seu artigo, ela fala que comercializar esse tipo de apetrecho é proibido por lei. E o xaxim, por que foi apreendido? O xaxim foi apreendido porque ele não tem nota fiscal, é a origem do produto. O caso será encaminhado para o Ministério Público. O telefone para denúncias é 0800 61 80 80. Emprego. Há vagas para atendente e frentista. A Alice contrata assistente de créditos e captadores. O telefone é o 3325-0169 e posto de gasolina seleciona frentista, atendente de loja de conveniência, lavador de carros e há vagas também para o setor administrativo. Mandar o currículo para redevilavelha@bol.com.br. Carreta tomba e mata motorista. O veículo estava carregado com calcário. O acidente aconteceu numa estrada que liga Vargem Alta a Iconha, no sul do estado. O condutor Antônio Marcos de Souza, de 37 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu na localidade de Duas Barras. Esse é o segundo acidente grave em menos de um mês no mesmo local. 24 quilômetros de praias, mas poucos guarda-vidas na serra. Essa é a denúncia do sindicato e dizem mais. No contra-cheque, os trabalhadores recebem como auxiliares de serviços gerais. Para eles, a falta de condições de trabalho é o principal motivo de vários afogamentos que acontecem no município. Enquanto a praia pode ser sinônimo de lazer para uns, para outros é motivo de preocupação. O Sindicato dos Guarda-Vidas da Serra denuncia, em 24 quilômetros de praias, somente aqui na Orla de Jacaraípe, encontramos os servidores. Para ele, o número não é suficiente. A falta de cobertura seria a causa de mortes por afogamento no trecho. Trabalhando hoje, nós pode verificar na praia que deve ter aí em torno de 6 guarda-vidas atuando em toda a extensão de 24 quilômetros. O número não chega a 1% do que deveria. O sindicato questiona ainda a falta de equipamentos. Não há materiais para primeiros socorros, nem curso para os servidores. Não há também embarcação. No contrato, levam o nome da categoria, mas no contra-cheque são auxiliar de obras ou serviços gerais. Mandamos para o Ministério Público, porque nós tivemos a coragem de denunciar o desvio de função no município, não nos dando os direitos de receber as nossas periculosidades, os nossos adicionais. Eu fui afastado por desacato à chefia e estou sendo exonerado por ter a coragem de denunciar o município. Quem rebateu as críticas foi o próprio coordenador do Serviço de Segurança Marítima. Ele afirma que o quadro é suficiente. E a gente trabalha com 14 guarda-vidas, né? Uma média de 7 por dia. E isso distribuído em Jacaraípe, nos pontos mais perigosos, é suficiente para cobrir Jacaraípe. Agora a gente vem fazendo estratégia de intervenção para poder já no março de 2012 já contratar mais guarda-vidas para também guarnecer as praias de Carapebus, Manguinhos, Bicanga e Nova Almeida. O coordenador de Segurança Marítima ainda disse que a questão dos contra-cheques
já foi resolvida. Agora todos recebem como guarda-vidas. Sexta-feira de céu nublado e previsão de chuva no litoral. Veja as temperaturas. Na Grande Vitória, na Serra em Vitória, máxima 24 graus. No norte, em Conceição da Barra, mínima 21. Em Vila Pavão, 19. No sul, em Alegre, Muniz Freire, mínima 17 graus. Na região serrana, em Santa Teresa e Domingos Martins, máxima 23. Maré baixas 10 e 36, 30 centímetros. Golfinho aparece morto no litoral de Aracruz. O Instituto Orca vai fazer necrópsia no animal para saber a verdadeira causa da morte. Inicialmente, ele teve uma convulsão e acabou morrendo. O golfinho é o rotador, típico de Fernando de Noronha. Desde 1992, houve 3 registros de aparecimento da espécie mortos e vivos mais de 200 só este ano. Se você encontrar um golfinho, entre em contato com o Instituto Orca, 3329-4208. Já já você confere novas oportunidades de emprego e ainda, Amigo do TN envia imagens da chuva em Cariacica. Uma das principais avenidas de Campo Grande ficou completamente alagada. Mercado de trabalho. Há vagas para auxiliar de obras e carpinteiro. Acompanhe. A gestão RH contrata assistente administrativo, comprador, auxiliar administrativo, coordenador de RH, auxiliar de obras, pedreiro refratarista e caldeireiro. Mandar o currículo para seleçãovitória-es@gestãorh.com.br. E na RH Assessoria, há vagas para carpinteiro e auxiliar de obras. O telefone é o 3324-9020. Minutos de chuva e uma das principais avenidas de Campo Grande ficou completamente alagada. O vídeo enviado pelo comerciante José Luiz mostra uma rua pouco antes da chuva começar. Em minutos, a paisagem se transforma. De seco, o trecho da rua Leopoldina fica inundado. O local está passando por obras, o que, segundo o morador, piora a situação. Uma caminhonete afundou no local e teve muito congestionamento. Essa é uma das principais vias de acesso ao centro de Campo Grande e ao terminal rodoviário. José Luiz, muito obrigado por ter enviado as imagens para o Tribuna Notícias. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigado pela companhia, boa noite e até lá.